Estamos de volta em sua companhia, primeiro bloco da quarta-feira, véspera de feriado, né, gente? Está todo mundo aí já ficando mais oriçado com esse feriado aí e realmente trazendo um pouco mais, né, de frescor no nosso dia a dia aí, nessa labuta que a gente vem enfrentando, nessa caminhada do dia a dia. E um bom feriado nada mais é do que para a gente dar aquela paradinha básica e dar uma refletida sobre o dia a dia. E Guarapari merece também, né, receber um pouco mais de turistas, de pessoas que vêm visitar a cidade e aproveitar um pouco mais da nossa cidade. Saúde é o nosso estilo, tocando a vida em frente, trazendo o melhor do giro da notícia local para você. O programa conversa com o Conselho da Mulher de Guarapari. Eu tenho comigo a doutora Cândida Franklin, ela que é presidente do Conselho da Mulher de Guarapari, e a Edneia Oliveira, que é vice-presidente. Inclusive, quero parabenizá-las, porque o Conselho da Mulher é considerado o conselho mais atuante, gente, do Espírito Santo, com reconhecimento pela Secretaria de Segurança do Estado. Isso é muito bom, né, doutora? Parabéns. Obrigada. Que bom. Esse reconhecimento, acho que fortalece mais o trabalho de vocês, né? Sem dúvida, né? Assim, o reconhecimento das mulheres, né, principalmente as mulheres que são atendidas pelo Centro de Apoio, esse reconhecimento nos fortalece diariamente, né? São os frutos que a gente colhe mesmo, né? A gente materializa exatamente o nosso trabalho. Há quanto tempo o Conselho está atuando? O Conselho da Mulher em Guarapari já é bem antigo, né? Agora, na nossa gestão, 1 ano e 8 meses. Ele está realmente assim com os propósitos firmes dele e trazendo realmente soluções para o que precisa ser feito, né? Sim, ele sempre atuou, sempre no município, né? Assim, eu posso responder com relação à nossa gestão. Com a nossa gestão, sim, a gente tem feito vários projetos, né? Também assim, feito várias abordagens. Enfim, a gente tem um trabalho que já é feito desde o início da gestão. A gente fez um planejamento de ações e temos conseguido até então efetivar todo esse planejamento que foi feito desde o início. Isso é muito bom. A gente tem algumas perguntas, porque já foi questionado, né, essa questão do Conselho da Mulher, para que finalidade ele existe, para que ele existe. Tem gente que ainda não entendeu a proposta dos conselhos em Guarapari, com do turismo, né, da maioridade e também da mulher. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse propósito. Pode ser até a Edneia Oliveira, que é vice-presidente, dessa proposta também, o que é o Conselho da Mulher e por que ele existe, né? Que as pessoas têm um pouco de dúvida. O Conselho da Mulher, ele existe para que as mulheres que já têm um entendimento da força que elas têm, possa levar a outras mulheres esse conhecimento. O que acontece? Hoje, nosso Estado, infelizmente, né, é o segundo no ranking que mata mulheres, né, que violenta mulheres. E essas mulheres, muitas vezes, não sabem ainda aonde buscar o apoio. O papel do Conselho é esse. Inclusive com a questão, né, do ônibus itinerante, da Lei Maria da Penha, que vai estar aqui. Ano passado a gente teve um resultado excelente com relação a isso, porque conseguimos levar essa informação às mulheres através da panfletagem, da divulgação, que foi feita, né, em todas as mídias no nosso município. E aí essas mulheres consegue, sabendo que elas têm um apoio, ter uma coragem de ir lá buscar, né, um apoio para aquele problema que ela tem, para ajudar a solucionar aquele problema que ela tem. Que no caso, até te interrompendo um pouquinho, são mulheres às vezes que são vítimas, né, de todos os tipos de violência. De violência, né? Não é só física, mas é moral, é psicológica, né? Pode ser coagida também. Exatamente. E aí muitas vezes ela fica fechada naquele mundo dela. E nesse momento em que ela recebe um panfleto sabendo que vai ter, que tem um conselho, que vai ter, nesse caso, um ônibus itinerante, que vai estar ali com toda a assistência jurídica que ela precisa, psicológica, então ela passa, dá esse primeiro passo, né, para sair dessa situação de violência, seja ela qual for. Hoje, Edneia, no entendimento de vocês, né, doutora, o medo talvez seja o maior sentimento que as mulheres ainda têm de enfrentar um pouco nessa questão da condição de igual para igual, como ser humano com o homem, mesmo que seja companheiro, que seja o chefe da casa, que seja mantenedor da casa, né? Quando eu falo mantenedor é quem mantém realmente, quem banca. Existe ainda um pouco dessa questão do medo interferir na atitude da mulher? Eu entendo que sim. O medo, porque, na verdade, ela tem medo do que a sociedade vai pensar,
né, ao saber que ela vive uma situação de violência, porque isso não acontece só com as classes de baixa renda, né, não acontece só com as pessoas negras e afrodescendentes, são os maiores pretos e brancos ricos. Exatamente. E quando é uma situação como uma mulher de classe média alta, ela tem também o medo do que a sociedade vai dizer. De se expor, exatamente, porque tem uma questão do nome de família, questão, né? E só que nenhuma delas pode continuar vivendo a situação de violência. Primeiro é perder o medo de continuar, de estar preocupado com o que as pessoas vão falar e, assim, sair dessa condição mesmo de violência. Porque, infelizmente, assim, é um índice muito alto, os índices que a gente tem são os que são registrados, fora aqueles que não chegam. Você tem mais ou menos uma ideia de percentual do que poderia chegar, doutora Cândida, e não chega, que vocês sabem que tem um percentual alto, que, né, as pessoas, por esses motivos que a gente já comentou, né, gente, não fazem uma denúncia, né, não chega até um órgão como é o Conselho da Mulher, justamente por algum tipo, né, de medo. Existe esses números? Não, esses números não existem, dessas mulheres que não fazem denúncia. A gente não consegue mencionar que número seria esse. Mas seria uma suposição, né? Ah, sim. Até porque essa questão do medo, né, que a gente está tocando aqui, esse medo é real. É um dos motivos, quando se pergunta por que a mulher fica em situação de violência, uma das respostas é o medo. E uma outra resposta também é que a mulher não se enxerga em situação de violência doméstica. Então, por isso que é importante esse trabalho que a gente está fazendo aqui, nesse momento, de conscientização do que é a violência, para a mulher compreender esse processo de violação, né? Quando ela se vê em situação de violência, aí sim, ela se sente encorajada. É claro que ela vai ter que passar pela etapa do medo, né? Se encorajar e fazer a denúncia. Quando você falou que a mulher não se enxerga em questão da violência e do medo, o que seria se enxergar? Ela não se enquadra dentro de uma situação dessa, por exemplo? Ela acha comum, corriqueiro, ser xingada, ser subtratada, ser às vezes escanteada, né, jogada de lado e tal. Ela acha comum isso no relacionamento dela? O crime de violência doméstica, né, até pouco tempo não era um crime, era uma coisa natural, vinda do machismo. Ela é um crime cultural, né? Então, assim, ela advém do machismo, é fruto do machismo. Então, para muitas mulheres, é natural passar por isso, né? É porque o esposo ou o companheiro está nervoso, ou ele é usuário de drogas, ou alcoólatra, ou algum problema de fora interfere nessa relação dos dois, né? Então, por isso que ela não se enxerga nesse ciclo que viola tanto a vida dela, né? Porque ela passa por um cárcere emocional, né? Todo um processo mesmo antes da violência, que começa com esse cárcere emocional da mulher, e aí ela realmente não se enxerga, ela não consegue se ver e perceber em que situação que ela está. E é uma situação, né, que a gente fica imaginando e pensando que ao se deparar e ao estar dentro de uma problemática dessa, acho que a mulher ela fica muito acuada psicologicamente falando, né? Isso interfere, né, nessa questão do dia a dia dela, do relacionamento dela com a família que a cerca. Eu acho que nisso ela se retrai muito, né? Exatamente. E a questão do medo também pela segurança dos filhos, né? Muitas vezes aquela mulher ali, ela sofre aquela violência, no caso da violência física, para proteger os filhos, que infelizmente essa questão do marido, do companheiro alcoólatra, isso aí assim, é histórico mesmo. É corriqueiro, exatamente, infelizmente. Então, ela assim, tá abraçada, exatamente. Ela sacrifica a própria vida dele. Exatamente, né? Nessa questão de proteger os filhos, muitas vezes, e aí, assim, se submete mesmo àquele medo, àquela situação, e falta esse olhar de ver que aquilo não pode ser comum. Embora naquele momento esteja sendo, não pode ser comum, não deve ser comum. E ela tem sim como sair dessa situação de violência. Gente, olha, o telefone do Conselho da Mulher está na telinha, 3261-5680, é para questionamentos, é para você às vezes fazer uma denúncia, é para você às vezes questionar realmente, né, até onde vai os seus direitos e aonde começa a violência, porque tem isso também, às vezes o casamento ele fica tão
tão massificado que os direitos somem, né, doutora Franklin? Às vezes a mulher não enxerga um pouco que aquelas atitudes ou aquela situação já está extrapolando os direitos ali, né? Né? Que estão sufocados realmente, né? De repente ela se perde de si mesma. Em função dessa relação interpessoal cheia de vícios, né? De violações mesmo. Então, existe essa questão. Agora é importante, a gente falou do medo, ressaltou essas condições prioritárias aí da violência, mas quando ela enxerga que ela tem uma rede de enfrentamento à violência, ela pode confiar, esse é também uma grande porta que abre para essa mulher, para ela fazer a denúncia, para ela se sentir realmente protegida. Isso é importante, que essa rede funcione efetivamente, né? A rede, quando você fala, seria o Conselho da Mulher, a Delegacia da Mulher, aí vem toda a estrutura, tem uma grande rede que se comunica muito bem em Guarapari, por isso a gente é considerado realmente um exemplo no Estado, né? A gente tem uma rede muito integrada, o Ministério Público, a Delegacia da Mulher, o Conselho da Mulher, a Secretaria de Assistência Social, através do CREAS, que tem o atendimento psicossocial, né? A gente tem a Faculdade Pitágoras também, através do núcleo jurídico, que vem agregar também a esse atendimento nosso, e o Judiciário também. Que bacana, quer dizer, ela não está desamparada, só vai ficar, se quiser, né, gente, o medo que pode desamparar a mulher num caso de violência, né? Seria isso, né? Então é só ligar 3261-5680 e denunciar e não ter medo, porque mulher é um ser humano é para ser respeitado, independente de cor, credo, raça, condição social, sexual e por aí vai.